20 anos, mesmo peso. Muito se fala sobre emagrecer, né? Mas difícil mesmo é manter o peso, não é verdade? Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que eu fiz para ter mantido o meu peso abaixo dos 60 quilos por 20 anos. Vem comigo! Olá, aqui Daniele Neri, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre os segredinhos que me mantiveram num peso abaixo de 60 quilos, o meu peso normal durante todo esse período foi 57 quilos, às vezes subia 2 para mais, 2 para menos ali, mas o meu peso normal durante todo esse tempo era 57 quilos, ou seja, abaixo dos 60 quilos. E eu vou compartilhar aqui hoje com vocês alguns segredinhos, tá? Que eu fiz durante todo esse tempo e que me ajudaram aí a manter o meu peso. Lembrando que eu não sou médica, não sou nutricionista, nem nada disso, tá? Mas o que eu vou falar aqui nesse vídeo, acredito eu que não seja nada que possa te fazer mal, tá? Porque, de fato, esses 20 anos aí mantendo o peso, eu não fiz nenhuma, assim, extravagância, algo assim que possa, causar algum risco à sua saúde. Mas enfim, tá? Só lembrando que eu não sou médica, tá bom? Se você precisa perder peso, aí é outra história, tá bom? Mas acredito que isso aqui vai te ajudar a manter o seu peso, assim como me ajudou também, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre bebidas, tá? Então, primeiramente, beber 2 litros de água por dia. Esse é um hábito que eu tenho desde a minha adolescência e eu cumpro isso aí, bebo bastante água, tá? Então isso eu acredito que é algo que ajuda também a manter o peso. Segundo, sobre bebidas, eu não bebo nenhuma bebida alcoólica, tá? Então esse problema também eu não tenho, então isso também, creio eu, que ajuda também a manter aí o peso, tá? Refrigerante, eu bebo refrigerante? Gente, eu não sou aquela pessoa radical que não bebe refrigerante nunca, tá? Mas realmente beber refrigerante pra mim é exceção, Eu estou num evento, numa festa, e aí só tem refrigerante lá, então eu bebo, Aqui em casa também, um aniversário, algo assim, às vezes, não é sempre, é aniversário, então eu vou comprar refrigerante. Não, assim, de vez em quando. Eu acho que dá pra contar, assim, nos dedos de uma mão, às vezes que eu bebo refrigerante em um ano. Então, de fato, eu não sou de beber refrigerante. Eu acredito que isso também me ajuda aí a manter o peso, tá? Outra coisa que eu faço com relação às bebidas, Eu prefiro tomar o leite desnatado, tá? Ao invés do integral. Assim como o refrigerante também não é algo assim tão radical na minha vida que eu nunca bebo leite que não seja desnatado. Às vezes eu bebo também, mas a regra é tomar leite desnatado. E outra coisa sobre bebida que eu acho interessante também, e que é um hábito meu também de muitos anos, é sobre não comer bebendo tanto no almoço como no jantar, tá? Isso é, sei lá, uma regra minha, não sei exatamente como que surgiu isso na minha cabeça, mas eu passei a substituir, no almoço, ao invés de comer bebendo, tomando um suco, alguma coisa, eu criei o hábito de almoçar e depois chupar uma laranja, tá? Então fica o líquido que eu bebo, na minha refeição do horário do almoço é uma laranja, tá? Então eu acredito que isso também me ajuda a manter o peso. Segunda coisa, vamos falar de doces, chocolates, guloseimas, como fazer então para manter o peso aí, Se você é uma chocolatra, como eu amo chocolate, tá, gente? Eu amo mesmo. Porém, eu tenho essa consciência de que chocolate não é algo que eu posso comer à vontade, tá? Então, o que eu faço sobre os chocolates, as guloseimas, os doces, tá? Eu uso, primeiramente, a regra do não compre, Eu evito comprar. Por quê? Se eu comprar, eu vou querer comer. Então, eu evito comprar doces, chocolates, O máximo de tempo que eu consigo ficar sem comprar doce, eu fico sem comprar para poder não comer, para poder não consumir esse doce. Então, a regrinha do não compre. Se você comprar, você vai acabar comendo.
E junto com a regrinha do não compre, né, que tem a ver também com não compre, é não faça. Talvez você sabe fazer doce, gente, eu sei fazer doce e eu gosto dos doces que eu faço. Então, eu evito também fazer, porque se eu fizer, eu vou querer comer, né? É muito difícil resistir, tá bom? Então, resumindo essa regrinha aqui, não tenha em casa, né? Não tenha em casa doces para que você não fique ali sendo tentada o tempo inteiro. Então, evite comprar, evite ter na sua casa. A segunda regra sobre chocolate, doces e guloseimas é a regra do não coma tudo de uma vez. Se você comprar uma caixa de bombom, não coma ela de uma vez. Se você comprar uma barra de chocolate, não coma ela de uma vez. Então aqui é mesmo seu autocontrole, porque como eu falei na primeira regra, é difícil você ter em casa e não comer. Só que você coma o suficiente, né? Não é para você encher a barriga, só para você matar a sua vontade, tá? Come 3 bombons, 4 bombons, né? Era isso que eu fazia, não come uma caixa inteira. E eu me lembro que quando eu ouvia, né, uma amiga, alguém falar, comi uma caixa inteira. Teve uma época na minha adolescência que as meninas levavam lata de leite condensado e derramava na boca assim na hora do recreio e comia, né, tomava, né, aquele leite condensado inteiro na hora do recreio e aquilo era frequente. E eu olhava assim, eu falava, gente, será que a pessoa não pensa que é açúcar, são calorias, isso faz mal, como pode a pessoa fazer isso, né? E faziam com frequência, então precisa ter esse equilíbrio, né, gente? Às vezes você quer um leite condensado, né, tá ali salivando, quer um leite condensado, come uma colher, né? Não precisa comer a latinha toda, né? Não precisa comer a caixa de bombom inteira, a barra de chocolate inteira. Então tenha equilíbrio nisso, tenha consciência que isso não vai fazer bem pra você. E a outra regra sobre chocolates, doces e guloseimas se você for comprar, igual, eu vou comprar uma caixa de bombom. De preferência, compre uma caixa de bombom quando você tiver mais gente em casa para você dividir a caixa, né? Fica também mais fácil de você se controlar, porque várias outras pessoas vão comer também, e aí você não vai comer tudo de uma vez ou comer tudo sozinho na frente de alguém, né? Então, tem essa regra assim de quando você comprar, compre para dividir, se você for comprar algo assim maior, né, uma caixa de bombom ou uma barra de chocolate maior, ou então compre apenas para matar a sua vontade um bombom, compre um bombom, ou compre uma barrinha daquelas menorzinhas, compre uma barrinha, ou se você aguentar ainda, compre uma barrinha de cereal e não uma barra de chocolate, mas se tiver com vontade de comer chocolate, compre um batom, compre uma barrinha, entendeu? Menor, tá bom? Então, evite comprar, mas se comprar, compre menor, ou então se você for comprar algo maior, que tenha alguém em casa, alguém junto com você para você dividir, beleza? Agora vamos lá, o segredinho 3. Segredinho 3 é bem simples, né? Eu amo, sou apaixonada por pão, tá? E o pão francês principalmente, né? Um pãozinho com manteiga à tarde, com um cafezinho com leite, né? É o meu básico que eu gosto demais, tanto no café da manhã como no café da tarde. Só que pão francês, pela minha vontade, eu comeria 2, tá? Mas eu dificilmente, assim, é muito raro eu, assim, não me controlar e acabar comendo 2, tá? Então, eu tento me controlar, mas o que eu quero dizer pra vocês é porque, assim, realmente é algo que eu tenho vontade de comer mais, mas por consciência eu me controlo, porque eu gosto, né? Um pãozinho com manteiga, quentinho, né? É complicado, difícil, né? Resistir, mas eu me seguro, tá, gente? Só que o que eu fiz para resistir, né, à tentação do pão francês? Eu comecei a comprar o pão de forma e a comer 2 fatias, né, que tem menos calorias do que o pão de sal. E como eu gosto menos, então eu não como a 3ª fatia, né? Então isso também reduz as calorias aí no longo do meu dia e acaba me ajudando também a manter o meu peso. Segredinho 4, tá? Sobre lanches, pizzas, lasanhas, feijão tropeiro, esse tipo de comida gorda, né, ou fast food, esse tipo de coisa, o que eu faço? Eu procuro evitar, primeiro, fazer em casa, né, só faço em ocasiões especiais, tem até um vídeo aqui, por exemplo, né, do aniversário da minha mãe, que eu fiz lasanha, para poder justamente evitar, né, comer esse tipo de coisa, né. Então, assim, coisas mais gordurosas, que são gostosas, que é difícil você comer pouco, eu evito fazer dentro de casa, tá?
E também lanches, pizza, essas coisas, né? Quando sai com os amigos, eu procuro evitar com relação à frequência. Por exemplo, se você for comer sanduíche 2 vezes na semana, ou mesmo uma vez na semana, de acordo com o sanduíche, com o lanche que você come, né? É algo que vai te atrapalhar aí a emagrecer ou mesmo manter o seu peso, tá? Então, principalmente se você gosta daqueles lanches, né, completões, né, com bacon e tal, aquilo você não vai conseguir manter o seu peso comendo isso. Então, a regra aí desse tipo de coisa gordurosa, né, eu evito fazer em casa e eu presto atenção também na frequência que eu como lanches, tá? Às vezes eu passo meses sem comer lanche. E quando eu como, né, o meu tradicional que eu gosto, que normalmente eu como, é o X-Egg, né? Eu evito bacon, evito aí comer lanches grandões, né? Eu acho que X-tudo eu comi 2 vezes na minha vida inteira, né? Então assim, eu realmente controlo isso aí, a minha frequência de comer lanche, pizzas, essas coisas, tá bom? O segredinho 5, né, uma coisa básica, né, que vocês já deviam estar esperando aí eu falar sobre isso, né? Eu acredito que não dá também para manter o peso sem esse segredinho aqui 5, tá? Que é o quê? Você fazer alguma atividade física, tá? De uns tempos pra cá eu tenho praticado caminhada, né? Eu gosto de caminhar, gosto muito mesmo, caminho, né? 1 hora, chega, na verdade assim, por semana, né? Falando por semana, de 2 a 3 horas por semana, né? Somando tudo, né? Dá mais ou menos de 2 a 3 horas por semana, né? Muito bom, gosto muito e ajuda a manter o peso. Aliás, às vezes eu paro de caminhar porque eu vejo que eu estou emagrecendo demais. E aí eu vou e dou uma parada na caminhada para eu equilibrar, né, o meu peso. Mas antigamente eu não fazia tanta caminhada, né? Eu não morava num lugar que dava para caminhar, enfim. Então eu fazia atividades aeróbicas, exercícios localizados, exercício com o próprio peso, tá? Nem é com peso nem nada. Você vê que, na verdade, assim, eu nunca fui e nunca tive uma preocupação em ser fitness, mas eu sempre tive uma preocupação em ser magra, né? Então eu sempre me cuidei para que eu não engordasse, tá? Então, assim, as atividades que eu faço não são com a frequência, a intensidade, toda aquela dedicação que uma pessoa que consegue chegar a um corpo fitness faz, tá? Então, o que eu estou falando aqui de atividade física é realmente, assim, um mínimo para você equilibrar o seu peso, porque eu sei que muita gente, né, a pessoa quer emagrecer, mas ela não faz nada de atividade física, passa a semana inteira sem fazer nada, né, passa um mês inteiro sem fazer nada. Eu acho que, eu não sei se tem como a pessoa conseguir manter o peso ou emagrecer sem isso, né? Então eu acho que a pessoa tem que ter pelo menos um pouquinho de atividade física. E eu fiz isso por todos esses anos, continuo fazendo, sempre fiz isso, tá? Procurei saber sobre exercício físico, fazer em casa mesmo, não é academia, tá, gente? Não tô falando de academia, não tô falando de gastar dinheiro aqui não, tá? Em casa mesmo, a gente dá uma olhadinha no YouTube, na época que não tinha YouTube, né? Porque, né, tô falando de coisa aqui de 20 anos, não tinha computador, não tinha internet igual é hoje, tão fácil você olhar e ver no YouTube lá um canal que te ensina a fazer alguns exercícios para você perder umas caloriazinhas. Eu comprava revista, né? Eu lembro que na minha adolescência eu comprava revista para aprender a fazer alguns exercícios e aprendi a fazer em casa e venho fazendo isso, né? A vida inteira eu sempre fiz. Como eu disse, né? Não com uma frequência tão assim, né? Às vezes eu passo uma semana sem fazer, passo, mas eu sempre retorno, né? E eu acredito que isso sim faz a diferença. E finalmente, o meu 6º segredinho é o segredo da compensação. Como eu já disse aqui no decorrer desse vídeo, às vezes eu vou comer uma lasanha, sim, às vezes eu vou num aniversário, num evento e eu me libero ali, como o que eu quiser, ou tomo refrigerante e tal, beleza, tá tudo certo, só tem um detalhe. Quando eu faço isso, eu procuro compensar. Por exemplo, se eu comer um X-tudo no fim de semana, eu vou passar aquela semana ali regrando mais o que eu como para que eu compense aquele exagero ali do final de semana, né? E de preferência não repetir a dose no próximo final de semana. Então, a compensação tanto no que você vai comer como também na sua atividade física, por exemplo, né, se eu faço 3 horas de caminhada normalmente na semana, então essa semana que eu comi algo mais pesado, né, ou passei um final de semana, sei lá, num congresso e comi à vontade,
né? Ou tive uma semana que eu tive 2 eventos, né? E acabei passando um pouquinho da conta, então eu vou andar 4 horas naquela semana para poder compensar. Então, o segredo de manter também o peso é você compensar, né? Você precisa compensar aquelas calorias que você ingeriu com atividade física e também reduzindo a sua alimentação, né? E eu não tô falando para você zerar, tá, gente? Né? Porque isso é igual, como eu falei aqui no início do vídeo, eu não sou médica. Não estou falando para você zerar, passar um dia inteiro sem comer. Não é assim, é no decorrer da semana, né? Ou às vezes 2 semanas, às vezes para você perder aquilo ali que você ganhou em um final de semana que você exagerou, tá? Ou num feriado que você exagerou. Então também não fica com aquela pressa assim, segunda-feira eu quero estar de novo com o meu peso, né? Então você não pode também ter essa mentalidade, que senão você vai ficar doente, né? Então é isso que eu faço, tá? Eu compenso, né? Eu como sim, me libero para comer alguma coisa que eu goste, que eu tenho vontade, que tá ali disponível para mim, ou que eu mesma preparei, né? Alguma festa, alguma coisa assim, mas eu tenho cuidado de compensar. Agora, Dani, você falou no início do vídeo que foi dos 17 até os 37 anos, 20 anos você manteve o seu peso, mas agora você já tá com 38, que eu sei. Então por que você colocou, limitou até os 37? Gente, porque na pandemia eu comprovei que esses detalhes que eu fazia realmente faziam a diferença. E na pandemia eu acabei comendo mais lanches, né, com mais frequência, eu acabei fazendo menos atividade física, eu estava morando num lugar que eu não conseguia fazer caminhada, então eu só fazia alguns exercícios mesmo dentro de casa, mas também não era com a mesma frequência que eu fazia, né? O leite desnatado, eu abandonei o leite desnatado, comecei a tomar leite integral. O pãozinho francês também entrou demais na minha vida, né, na pandemia, então eu comi muito mais pão francês e, enfim, né, ficar dentro de casa você fica com mais ansiedade. Eu comi também mais doce durante esse período e eu acabei chegando a 62 quilos, né? Eu engordei do meu peso normal 5 quilos, tá? Como eu sempre me mantive magra, né? Sempre fui magra e eu não uso roupas assim tão apertadas, então muita gente pode olhar pra mim e falar assim, mas não parece, né? Não parece que você engordou. Mas eu engordei sim, gente. Engordei 5 quilos. Mas agora eu já estou correndo atrás do prejuízo, né? Estou fazendo minhas caminhadas, né? Estou voltando a fazer atividade física, voltando, né, aos meus hábitos normais, e eu já estou com 60 quilos 750 gramas, né? Já reduzi aí um pouquinho e vou continuar reduzindo, né? Quem sabe eu faço um próximo vídeo falando sobre isso também, né? Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que esses cuidados me mantiveram no peso, né? Por todos esses anos, inclusive, né, pós 30 anos, né, que muita gente diz que depois dos 30, o metabolismo, não sei o que, pois é, foi até os 37, né, e de fato eu só engordei esses 5 quilos porque eu de fato parei de prestar tanto atenção nesses segredinhos aqui que eu contei pra você, e de fato isso me fez engordar. E agora eu tô voltando, né, a me aprumar novamente, e eu quero fazer aqui, né, vamos ver, se eu vou fazer um novo vídeo falando, olha gente, voltei pro meu peso normal, simplesmente mudando os hábitos, voltando a ter os hábitos que eu tinha antes. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, né? Me conta aqui o que você achou assim mais legal, algo que você não faz que agora você vai começar a fazer para manter o seu peso, tá? Deixa aí o seu joinha, compartilha aí com uma amiga e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!